Meus irmãos, meus amigos, saudação de paz a todos do canal. Hoje eu estou dando uma passadinha rápida por aqui para compartilhar mais uma pequena reflexão sobre um texto bíblico, e como sempre faço, uma reflexão e um argumento histórico. Hoje a reflexão que eu quero trazer é sobre o livro de Apocalipse, e o capítulo é o último capítulo, que é o capítulo 22. É um versículo que ele aparentemente parece exprimir uma ideia bem complexa de uma maldição, e que muitas das vezes é interpretado como uma palavra que abrange toda a contagem dos livros bíblicos. A maioria das pessoas, quando se refere a esse texto de Apocalipse, refere a ele como se ele fosse uma fala abrangente a todo o conteúdo bíblico, a todos os livros, as composições que foram ajuntados, que então formou a Bíblia. O texto é muito conhecido, Apocalipse capítulo 22, o versículo é o versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Essa é a fala, uma ideia de maldição para quem tirar alguma coisa, e ao mesmo tempo de prejuízos para quem querer fazer acrescentos às falas do apóstolo João. Como eu disse, geralmente as pessoas vão usar, muitas pessoas, essa fala como se ela se aplicasse a qualquer um dos livros da Bíblia. Mas na verdade essa é uma fala não de Deus, vale ressaltar isso aqui, que não é uma fala de Deus, mas é uma fala do apóstolo concernente ao que ele havia escrito. É como se fosse uma carta, né, que ele estava escrevendo, que Apocalipse de alguma forma pode ser considerado uma carta, porque ela foi endereçada às igrejas da Ásia. Então, o que João está passando aqui é algo que viesse garantir a segurança da pureza dos seus escritos, impondo aqui, né, ou expondo uma certa maldição para quem fizesse uma deturpação dos seus escritos. Aí, o que eu quero apresentar hoje são duas falas históricas de um material histórico que mostram que esses episódios ou esses fatos eram realmente algo real, que era praticado por algumas pessoas nessa época, tanto na época apostólica quanto posterior. Então eu quero apresentar dois relatos aqui que mostram que as cartas poderiam sofrer deturpações, mudanças, acréscimos e assim por diante, por pessoas tanto de fora, né, que queria de alguma forma prejudicar o cristianismo, que estava ganhando força, quanto até mesmo de algumas pessoas de dentro da fé cristã que tinha suas exceções: não cremos nisso, não aceitamos isso, não somos a favor daquilo, e aí, né, tentava fazer algumas mudanças, nós chamamos de deturpações, nas epístolas dos apóstolos, ou de quer que sejam, para que ficasse mais aceito as suas posições, por assim dizer. Então João, né, considerando aqui que João seja o escritor do livro de Apocalipse, claro que quando eu falo considerando João, eu falo a respeito do apóstolo João, considerando que seja ele o autor, porque também, se a gente for falar sobre a autoria de Apocalipse, há aí algumas divergências. Mas considerando que fosse João, para assegurar a garantia de que a sua escrita não seria deturpada,
adulterada, então ele exprime aqui uma ideia de que se alguém fizesse assim, poderia sofrer danos, ou sofreria, ele vai ser bem categórico, danos por assim fazer. Então vamos lá, o versículo nós já lemos, e o material novamente eu vou apresentar o mesmo, História Eclesiástica de Eusébio. A pergunta é, por que eu sempre apresento o material de Eusébio, enquanto eu tenho outros livros ali, históricos da história da igreja, desde a era patriarcal até a Contra-Reforma Católica, eu tenho vários materiais, né? Não dá para mostrar para vocês aqui, tá bastante bagunçado aqui hoje. Eu acabei de chegar de uma festividade que eu estava pregando, e aí eu estava com bastante materiais na mesa, preparando para ministrar o tema da festa agora à noite. Então, qual é a razão que eu sempre apresento? A razão é única. CPAD. Como eu sou assembleiano e meu público variavelmente são muitos assembleianos ou alguém que segue a doutrina assembleiana, a CPAD, Casa Publicadores da Assembleia de Deus do Brasil, é uma base firme para mim que sou assembleiano e para os meus ouvintes que são assembleianos ou seguidores das doutrinas assembleianas. Então, quando eu falo de um assunto e eu uso uma base da nossa casa publicadora, tanto para mim quanto para quem me acompanha que tem esse mesmo segmento, entende que a minha fala ela é corroborada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. São eles que publicaram essa edição do material. Embora eles façam alguma ressalva na inicial da publicação dessa edição, como também de outras, né? Como História dos Hebreus, que também eles lançaram a edição, faz alguma ressalva ali, que não é inspirada e tal, mas a gente reconhece que a historicidade seja verdadeira. Então vamos lá. Primeiro, para quem tem o livro, página 159, nós temos no penúltimo capítulo, começa assim, ó. Além disso, o mesmo autor escreve que as epístolas dele mesmo foram corrompidas. Abre parênteses. Esse autor aqui é Dionísio, que foi o bispo da igreja de Corinto, e a sua datação é em torno de 166 depois de Cristo. Então aí é bem próximo à era dos apóstolos. E ele diz, segundo Eusébio aqui, que as suas próprias epístolas foram corrompidas. Continuando. Como os irmãos, escreve ele, desejam que eu escrevesse epístolas, escrevi-lhes. A isso os apóstolos do diabo encheram de joio, mudando alguma coisa e acrescentando outras. A eles reserva-se uma desgraça. Ok, né? Então está aqui Dionísio, no ano 166 aproximadamente depois de Cristo, o bispo da igreja de Corinto, dizendo, olha, queriam que eu escrevesse, escrevi. Porém, os apóstolos do diabo, né, segundo a fala dele, foram e deturparam as minhas escritas, meteram joio, né, coisas que eu não falei, que eu não disse, e fizeram aquela, né, deturpação total. Então nós temos aqui um relato histórico registrado por Eusébio, e que Eusébio já retira do livro de Dionísio, onde ele vai falar que já no seu tempo as epístolas eram deturpadas. Página 154, vou ler mais um relato, que já é o último para o vídeo não ficar tão grande, já está com 8 minutos e pouco. Página 154, ela é parágrafo único, gente, então é muito difícil de eu dizer para vocês onde começa. Mais ou menos na 8ª linha, de baixo para cima, após um ponto final que tem logo de início, disse também que ele teve a ousadia de alterar certas expressões dos apóstolos para corrigir a composição da frase. Ele que aparece aqui é Taciano, que é apresentado como um dos hereges por Eusébio. Ele teve a ousadia, Eusébio está dizendo, de mudar algumas falas dos apóstolos. Foram lá, né, e fez algumas mudanças. Esse Taciano, entre outras coisas, ele não aceitava as cartas de Paulo, nenhuma das cartas,
e também não aceitava o livro de Atos dos Apóstolos, geralmente porque ele fala muito sobre Paulo também. Então, como ele não concordava com Paulo, não aceitava os argumentos paulinos, ele descarta as 13 epístolas paulinas e possivelmente a de Hebreus também, porque até então era praticamente entendido como de Paulo, então certamente ele também descartava, e descarta o livro de Atos dos Apóstolos. Então Taciano é um desses ousados a causar deturpações nos escritos, mudando as escritas dos apóstolos, mudando as falas e trazendo aí uma carta adulterada para o povo. Então é isso aí. Você que já leu Apocalipse 22, 18, 19, ficou pensativo, como que era isso? Do que João está falando? De mudar algo da Bíblia no seu sentido geral? Ou era da sua carta? Isso era algo que acontecia? Era algo comum? Não era? Então tá aí. 2 argumentos históricos que mostram que esses fatos ocorriam e que verdadeiramente havia pessoas que eram capazes de pegar o escrito de um autor e fazer a deturpação. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até a próxima.